Olá! Você sabia que nos últimos 100 anos o número de plantas consumidas pelos seres humanos reduziu de 100 mil para apenas 170? Quer saber por quê? Então fique ligado! Plantas alimentícias não convencionais, as punks, é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual Áurea Andréia dos Santos Ribeiro, idealizadora do coletivo de mulheres Empório da Chaia, Carla Loureiro, criadora da Alquimia Viva, e Clarissa Taguchi, fundadora da Punks Brasil. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Eu queria, nesse momento, que a gente começasse vocês falando, resumidamente, sobre o projeto de vocês, como funciona, que se propõe. Por favor, Carla. Olá, eu sou a Carla, criadora da Alquimia Viva, né? A ideia da Alquimia Viva é partilhar habilidades culinárias, porque eu acredito muito que o ato de cozinhar é uma ferramenta para a obtenção de uma alimentação saudável. Então, a ideia é incentivar o uso das plantas na culinária, estimular o consumo de alimentos frescos e naturais. Essa é a ideia da Alquimia Viva. Então, Carla, olha, é um prazer enorme te receber aqui, tá? Obrigado por ter topado participar aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço. Clarissa, por favor, fale um pouquinho aí do seu projeto, para a gente entender como funciona. Olá, eu sou a Clarissa, da Punks Brasil. A gente é a primeira empresa a beneficiar as punks, né? A gente começou esse trabalho de estudo faz 6, 7 anos, já tem um tempinho, já tem bastante tempo. E a gente iniciou esse trabalho querendo vender, comercializar, usar as punks in natura ou em forma de tempero. Só que a gente chegou no meio do caminho, assim, isso foi lá no começo mesmo, e percebeu que as punks, eu vou dar um exemplo aqui na mesa, eu vou tomar café. Elas têm um período de durabilidade que a gente chama de tempo de prateleira, shelf life, muito curto. Então, a gente percebeu que era difícil comercializar in natura. Depois, a gente percebeu que era difícil também comercializar somente seco, desidratado, como tempero, porque as pessoas não sabiam usar. Então, a gente pensou e falou assim, nossa, vou ter que voltar para a cozinha. E eu já trabalhava com comida vegana, alimentação fit, funcional, viva e tal. E aí eu falei, nossa, vou voltar, apesar de estar com criança pequena, eu vou voltar. E a gente criou uma linha de produtos, assim, toda bonitinha, né, com as punks dentro. E com esse trabalho pioneiro, a gente já conseguiu bastante destaque, tal, conseguiu bastante mercados, inclusive propostas para exportação e tudo. E a gente vem vindo nessa linha. O que a gente percebe é que tem que haver um trabalho também de resgate, né, do consumo de punks, porque muita gente não tem a menor ideia do que se trata, não sabe o que é punk, né? A gente tem essa cultura de consumir os mesmos alimentos e a gente ignora essa diversidade que a gente tem de possibilidades de alimentos e tal. Na opinião de vocês, como que funciona isso? Como que a gente pode resgatar esse conhecimento e esse hábito, né, de consumir o que a gente chama hoje de punk, que até muito tempo atrás não era punk, pelo menos na minha infância, tem muita coisa que se falam que é punk aí, que para mim era extremamente convencional, que eu fui descobrir que era punk depois de adulto. Assim, é realmente esse resgate tanto de você se alimentar com essas plantas que você ou nunca teve contato, ou somente seus avós, às vezes seus pais tiveram contato na infância. Então, assim, é um resgate tanto do paladar, que a gente está resgatando os sabores, é um resgate no cultivo, no tratar a terra, como identificar, como trabalhar a terra para que essas plantas
voltem a florescer, a crescer, porque muitas delas são realmente rudeais, elas nascem sozinhas, são espontâneas e tal, mas muitas a gente deixou de cultivar e você não encontra sementes mais, os passarinhos não têm mais as frutas para dispersar as sementes, você não encontra mais essas plantas no meio ambiente. E assim, então tem o trabalho do resgate do paladar, o resgate da própria planta em si no meio ambiente, tanto na lavoura quanto no ambiente original dela, e também o resgate do preparo. Tem muitas combinações de sabores que a gente não está acostumado mais e que a gente também vai ter que fazer esse resgate. Então, assim, trabalhar com as punks, para a gente, sempre foi um trabalho bem de pouquinho em pouquinho, porque praticamente a gente abriu um novo mercado. Quem trabalha com empresa, quem trabalha com empreendedorismo, quem trabalha com essa coisa de criatividade nas empresas, sabe o quanto é difícil você colocar um produto novo no mercado. Então, o nosso trabalho sempre foi enfrentar muita dificuldade, dificuldades às vezes imensas, até porque a gente teve que abrir um mercado completamente novo. Não é só um alimento vegano, não é só um alimento mais nutritivo, não é só um alimento mais biodiverso. É um alimento que não deveria ser novo, que já deveria ser parte da nossa cultura, mas que a gente está tendo que reensinar, reeducar. Então, todo o trabalho que a gente teve sempre foi no sentido da reeducação, no sentido de redescobrir, de repassar todas essas informações através de um potinho de produto, né? Então, é isso. Carla, qual é a sua dificuldade no seu trabalho com as punks? Passa pela fala também da Clarissa? Como é que é contigo aí? Sim, passa. Infelizmente, a gente tem muita gente que é preconceito mesmo. Uma vez eu dei uma aula e eu fiz uma massa de urtiga. As pessoas não comeram, porque falaram, eu vou ficar toda me coçando. Aí, porque elas têm essa de comer ortiga vai dar coceira. E teve uma pessoa que falou, você tá maluca? E assim, a ortiga ela é muito usada na Itália para fazer pesto. Ela tem propriedades medicinais, ela é diurética, né? Tem gente que me acha assim, a louca das plantas, né? Trabalhinho de formiguinha mesmo. As pessoas não têm ideia, né, de quanto as punks são ricas, né? Elas têm propriedades nutricionais, terapêuticas, mas o desconhecimento ainda é muito, né? Então, as pessoas devem achar que você é a louca que fica refogando a erva daninha, né? Exatamente. Há um encantamento quando você descobre que elas existem. Você, nossa, eu tenho no meu quintal, na minha varanda, um alimento super nutritivo. Então, você tem aquele encantamento inicial, mas esse encantamento ele vai continuando, ele persiste, porque as plantas não param de aparecer, as novidades não param de aparecer, e você vai redescobrindo, principalmente para quem gosta de cozinhar, né? Esses novos sabores, essas novas texturas. Então, o encantamento não acaba. É uma coisa assim bem agradável mesmo. Vocês acreditam também que o preconceito com as punks pode vir também dos nomes, né? Que a gente tem nomes como carne de macaco, né? Tomate de índio, ou seja, esses nomes, de repente, se a pessoa, o desconhecimento traz o preconceito, né? Eu não vou comer isso porque é uma planta com esse nome. Vocês percebem isso? Vocês acham que isso é um problema também, a questão dos nomes, porque dos nomes populares de algumas punks? Tem esse problema, mas não é só o nome.
Claro que tem nomes que atrapalham muito, por exemplo, tem uma fruta chamada cagaita. Dá lá no cerrado, e ela realmente dá diarreia se você não comer ela corretamente, né? Você tem que comer ela antes dela madurar demais e tal. Se ela fermentar, você tem esse problema com ela. E tem muito nome estranho, muito nome indígena, muito nome, às vezes até que pode remeter a alguma questão preconceituosa e tal. Mas a questão também é que as pessoas têm uma certa antipatia a alimentos que eram consumidos nas épocas de vacas magras, digamos assim, né? Por exemplo, o coração de banana, a carne de jaca, geralmente está associado a pessoas que não têm condições financeiras de comprar uma carne, né? Então, isso fica na memória, às vezes fica na memória da família, e isso passa, né? Isso é repassado. Mas, assim, uma coisa também que eu acredito que a nossa dieta, ela sofre influência da mídia, né? E tem gente que fala, mas eu nunca vi ninguém falando isso na TV. E que não sei o que, eu não vou comer isso, com esse nome esquisito. Aí, de repente, alguém vai e passa uma reportagem sobre a Ora Pronobis, né? Que hoje é super conhecida, ela é super proteica, conhecida como bicho de pobre. Né? Todo mundo hoje é a queridinha Ora Pronobis, né? Aí a pessoa, às vezes, também não come lá a planta, a pessoa, de repente, tem a planta em casa, mas vai lá na farmácia e compra a Ora Pronobis encapsulada. Verdade. Agora, Carla, o que das punks que você trabalha, que você conhece, qual é a sua queridinha, assim, que você acha que não dá para faltar no prato? É a Ora Pronobis, mas porque minha avó, eu cresci ouvindo falar esse nome, né, de Ora Pronobis. Então, é uma que eu tenho já há um bom tempo, e depois eu fui procurando, conhecendo outras fontes. E as que eu uso é o peixinho da horta, não desisti da ortiga, né, e trabalho muito, a base da minha culinária é a jaca verde, né, a carne de jaca. Né. E tenho algumas eu cultivo. Jaca dá muito trabalho para poder fazer, né? Você tem a paciência necessária para poder. Tenho. Mas a Ora Pronobis não falta. Então, pelo que a Clarice estava falando, a coisa da falta de conhecimento e do preconceito é algo realmente bastante complicado. Porque exatamente isso que você estava falando, né, Clarissa? Essas comidas, elas são muito ligadas à ideia de que é uma comida de pobre, né? De quem não tem recurso, né? Então, se eu me ascendi socialmente, eu vou comer isso, né? E assim, não faz o menor sentido, né? Porque os alimentos eles existem para nutrir. Essa que é a importância, né? Não é o status social do alimento. O importante é que esse alimento seja saudável. A função dele é nutrir o corpo, né? E a gente tem que quebrar muito essa ideia. Por isso que eu estou feliz hoje de poder estar conversando com vocês sobre isso, que é uma oportunidade das pessoas entenderem, né, que punks não é exatamente o que elas pensam, né? Que você não vai ter coceira se você comer ortiga. Ortiga, entendeu? Então, assim, é extremamente importante. Infelizmente, a gente vai ter que ir agora para um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre esse tema que é bastante importante e necessário. Você também descobre que o seu pé de rosa pode se transformar num chá punk delicioso e perfumado, né? Então, as punks, elas são tudo